Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 31 do Cartola. Como devem ter notado, peguei um forte resfriado e por isso a voz não estará muito boa. Mas mesmo assim, reforçando o compromisso com vocês, vou passar as melhores opções para a rodada 31 do Cartola. A rodada começa no sábado às 16 horas com a partida entre Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. No mesmo horário, no Mineirão, temos o jogo entre Cruzeiro e Vitória. E às 18 horas, no Maião, temos a partida entre Mirassol e Botafogo. Fechando os jogos de sábado, temos o jogo entre Flamengo e Sport no Maracanã. Já no domingo, às 16 horas, temos a partida entre Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. No mesmo horário, na casa de apostas Arena Fonte Nova, temos o jogo entre Bahia e Bragantino. No Castelão, também às 16 horas, temos a partida entre Ceará e Fluminense. Já às 18h30, temos dois jogos, são eles Internacional e Atlético Mineiro no Beira-Rio e Juventude e Palmeiras no Alfredo Jaconi. Fechando a rodada 31, São Januário, temos o jogo entre Vasco e São Paulo. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Começa as opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Carlos Miguel, do Palmeiras. O Carlos Miguel, que todos nós sabemos, é um goleiro muito bom, faz parte de uma defesa muito segura, e nessa rodada, enfrentando o Juventude fora de casa, considero que o Carlos Miguel é uma excelente opção para a rodada. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Cássio, do Cruzeiro. O Cássio, que é um goleiro que geralmente pratica várias defesas, nessa rodada pega o Vitória dentro de casa, o Vitória que é um time que está disputando rebaixamento e por isso não pode apenas se defender. Sendo assim, mesmo que jogue recuado, deve chutar algumas bolas ao gol. E sendo assim, o Cássio tem grande chance de segurar o SG e pontuar também com defesas. E o nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um goleiro que vem muito bem na temporada, geralmente pontua muito bem contra adversários fortes, e nessa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, considero que o Walter é uma excelente opção para a rodada. Nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Rossi, do Flamengo. O Rossi, que vem pontuando muito bem nas últimas rodadas, é um goleiro que tem praticado muitas defesas, e nessa rodada, enfrentando o lanterna do campeonato, considero que o Rossi pode segurar esse G e também praticar algumas defesas. Chegando agora nos laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Paulo Henrique, do Vasco. O Paulo Henrique, que é um lateral que pontua bem, principalmente com desarmes, e nessa rodada, enfrentando o São Paulo dentro de casa, considero que o Paulo Henrique é uma excelente opção para essa rodada. E o nosso segundo lateral indicado, hoje está falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro. O Kaique Bruno, que assim como o Paulo Henrique, é um lateral que pontua bem com scouts básicos, e nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer a partida e quem sabe pode até segurar um saldo de gol. Sendo assim, o Kaique Bruno tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. O Reinaldo, que é bem verdade, na última rodada não foi muito bem, mas todos nós sabemos que dentro de casa geralmente faz ótimas pontuações, pois é um lateral que tem feito muitos gols na temporada e é responsável por todas as bolas paradas do seu time. E o nosso quarto lateral indicado, vamos estar falando de Emerson Royal, do Flamengo. O Emerson Royal, que é um lateral muito contestado pela sua torcida, mas desde que estreou tem algumas boas pontuações no Cartola. Nessa rodada, enfrentando o lanterna do campeonato dentro de casa, considero que o Royal é uma excelente opção para a rodada. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vamos estar falando de Vidalba, do Cruzeiro. O Vidalba, que é um zagueiro que participa bem da bola aérea ofensiva, geralmente é bem acionado em bolas alçadas na área, e nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa,
considero que o Vidalba pode participar de gols e, quem sabe, segurar até um SG. E nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Gustavo Gomes, do Palmeiras. Gustavo Gomes, que é outro zagueiro que participa bem da bola aérea ofensiva, frequentemente é um zagueiro que participa de gols, e nessa rodada, mesmo jogando fora de casa contra o Juventude, considero que o Palmeiras tem um elenco melhor e deve vencer essa partida. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Pereira, do Flamengo. O Flamengo, jogando no Maracanã, é um time muito forte. Jogando no seu estádio, é um time que ainda não perdeu no campeonato. E nessa rodada, enfrentando o Sport dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior, deve vencer bem essa partida, podendo até segurar um saldo de gols. Nosso quarto e último zagueiro indicado, vamos estar falando de James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar, geralmente faz 3 ou 4 pontos só de média básica, e nessa rodada, mesmo enfrentando o Botafogo, que considera um confronto direto, o James tem grande chance de fazer uma boa pontuação. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Garro, do Corinthians. O Garro, que todos nós sabemos, não vive uma temporada muito boa para Cartola, mas é o principal meio-campista do Corinthians. Geralmente é responsável por cobrar a maioria das bolas paradas. E nessa rodada, enfrentando o Grêmio dentro de casa, que é um time que não vem bem na temporada, considero que o Corinthians é favorito a vencer a partida e o Garro pode até participar de gols. E o nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar falando simplesmente de Arrascaeta, do Flamengo. Arrascaeta, que é o melhor meia da temporada do Cartola, geralmente é um meia muito regular, e nessa rodada, enfrentando o lateral do campeonato dentro de casa, considero que o Arrascaeta deve fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que assim como o Arrascaeta, é um meia muito regular para Cartola, geralmente consegue pontuar com vários scouts básicos, e nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa, considero que o Cruzeiro tem um elenco muito melhor e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, o Matheus Pereira tem grande chance de participar de jogadas de gols. No nosso quarto e último meia indicado, vamos estar falando de Andrés Pereira, do Palmeiras. Andrés Pereira, que voltou a pontuar bem na última rodada, é um meia que melhora muito dependendo do seu posicionamento, e nessa rodada, tendo um confronto muito favorável contra o Juventude, considero que o Andrés Pereira pode fazer uma boa pontuação. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Verratti, do Vasco. O Verratti, que voltou a marcar nessa rodada, todos nós sabemos que ele é a principal referência de ataque do Vasco da Gama, e nessa rodada, enfrentando o São Paulo dentro de casa, considero que o Verratti deve estar com a confiança em alta e se apresenta como uma boa opção para a rodada. E o nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de William José, do Bahia. William José, que todos nós sabemos, não é um jogador muito bom para Cartola, mas é a principal referência de ataque do Bahia. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino dentro de casa, que é um time que vem muito mal nessa parte do campeonato, considero que o William José pode ser uma boa opção. E o nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. O Vitor Roque, que atravessa uma excelente fase no campeonato, é um jogador que participa muito bem de todas as partidas, e nessa rodada, enfrentando o Juventude, que é um time muito frágil e que cede muito para atacantes, considero que o Vitor Roque e também seu companheiro de ataque são excelentes opções para essa rodada. Nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Yuri Alberto, do Corinthians. Yuri Alberto, que também é um atacante que não é tão regular para Cartola, mas todos nós sabemos que o Corinthians cresce jogando dentro de casa, e sendo assim, Yuri Alberto é a principal referência do seu ataque, enfrentando o Grêmio, que é um time que vem oscilando muito na temporada, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida e o Yuri Alberto pode até participar de gols. Passando agora para os treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Cruzeiro que segue firme na briga pelo título, e daqui para frente não pode nem pensar em perder pontos.
E nessa rodada, enfrentando Vitória dentro de casa, considero que o Cruzeiro vai com tudo para vencer essa partida e o Leonardo Jardim se torna uma excelente opção. E o nosso segundo treinador indicado, vou estar falando de Abel Ferreira, do Palmeiras. O Palmeiras, que é o líder isolado da competição, e nessa rodada, enfrentando Juventude fora de casa, considero que mesmo assim, por ter o melhor elenco, o Palmeiras é favorito a vencer essa partida. Nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Dorival Júnior, do Corinthians. O Corinthians, que somou 3 pontos fora de casa contra o Vitória, e nessa rodada enfrenta o Grêmio dentro de casa. O Grêmio, que é um time que vem oscilando muito na temporada, e pelo fator casa, considero que o Corinthians é favorito a vencer essa partida. E o nosso último treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. Flamengo, que vem de um tropeço na última rodada, e se quiser continuar perseguindo o líder Palmeiras, não pode nem pensar em empatar essa partida. E nessa rodada, enfrentando o lanterna do campeonato, considero que o Flamengo é o melhor favorito da rodada e deve vencer bem essa partida. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vamos estar fazendo o esboço do nosso time. E o nosso time final sai no sábado, nos stories do meu Instagram, na minha página, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.